Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo aqui. Vamos deixar aqui aproveitando para gravar uns conteúdos aí dessa parte inicial da nossa disciplina, né? E mais o que eu quero conversar com vocês, né? Acho que para a gente começar a estabelecer algumas diretrizes, o que que é o mercado agrícola, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que é importante a gente estabelecer aqui alguns conceitos para que a gente possa, então, começar a descrever e assim a cada aula a gente vai avançando um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais e deixando claro algumas informações aí cruciais, né? Então aí acho que vocês não chegaram a pegar aí a pandemia, né? Onde a gente gravava as aulas e assim a gente pegava bastante desses conteúdos assim, né? Pegaram já, acho que talvez só o primeiro semestre, se eu não me engano, né? 2022, né? Ali depois ali praticamente foi tudo no presencial, né? Então, praticamente, né, 2021. Não, 2022 vocês já pegaram presencial. E assim, né, faz tanto tempo, né, meu Deus. Mas vamos lá, gente. O que que é o mercado agrícola, né? A gente tem que entender que nos últimos aí 40 anos, né, gente, a gente teve aí um crescimento absurdo e bom, né? Absurdo no bom sentido, né? Da agricultura no Brasil, né? Então isso traz aí muitas vantagens para como um todo, para todas as cadeias, para todos os segmentos, para a economia como um todo do país, né? No qual o agronegócio colabora muito, né? A gente está falando aí de uma potência, o Brasil é uma potência agrícola, tem avançado muito nos últimos anos na questão de adoção de tecnologias, principalmente baseadas nos ODS, né, nos organismos no desenvolvimento sustentável. Isso tem colaborado cada vez mais para a agricultura brasileira ser uma agricultura que está visando, né, o baixo carbono. Então isso é importante. Então você produzir mais e emitir menos carbono, por mais que nós tenhamos algumas cadeias que têm uma dificuldade ainda em cumprir certas metas. Mas nós temos uma grande capacidade de ciclagem de carbono nas nossas biomassas, né, tropicais, e principalmente, né, levando o Brasil aí a ser a dianteira, né, tomar a dianteira a nível mundial aí, de trabalhar com agriculturas mais sustentáveis, né? Então a gente está falando realmente de um mercado muito importante, né? Então só mudar aqui a minha foto aqui. Então a gente é e continuará sendo nos próximos anos um grande fornecedor de alimentos. Isso é algo muito bacana e cada vez mais, né, isso vai ficar evidente, tá bom? Então a gente tem uma agricultura adaptada às regiões tropicais. Isso é muito importante porque cada vez mais a gente está falando aí de aquecimento global e o que, que esse impacto vai trazer aí a nível de produção. Esse ano realmente a gente está tendo aí uma quebra significativa nas safras, região centro-oeste, sul como um todo, né? Normalmente a gente tem o contrário, ou é só sul ou é só centro-oeste. Esse ano nós tivemos um evento mais abrangente a nível de cerrado, a nível de região ali do centro-oeste, sudeste, sul, né? Muita chuva ali no início da primavera, começo do verão e depois o período de veranicos intensos, regiões onde o pessoal teve que replantar as culturas uma, duas vezes e mesmo assim tiveram perdas significativas, o pessoal produzindo aí 20, 25, 30 sacas de soja por hectare, né? Então não vai pagar os custos de produção. Aí entra justamente naquilo que a gente tinha falado anteriormente de entender a cadeia, né? Que tipo de planejamento eu preciso ter pensando nesses novos desafios. A gente tem que pensar em seguro safra, temos que pensar em redução de custo de produção, vendas antecipadas, que tipo de segurança eu posso ter, ou até que ponto nesse sentido entender como que funciona. Então, se o cara vendeu 100% da soja dele lá no ano passado, como que ele vai quitar os contratos agora? Ele tem que entregar a mercadoria. Como que ele faz isso? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa entender. Então, o agronegócio, né, fechando dados aí 2020, 2021, a gente está falando assim de acima de 1,2, 1,3, 1,4 trilhões. Esse ano vai reduzir um pouquinho menos, né? Mas a gente está falando aí então de agricultura, né? Pecuária sempre passando aí dos 500, 600 bilhões de reais. Então a gente tem mais a parte da agricultura e menos a parte da pecuária. Não que a pecuária não seja importante, mas a nível de Brasil, montante como um todo, a agricultura é o que colabora mais aí a nível de mercado e de valor bruto de produção, né? E o PIB agrícola, gente, esse ano com certeza vai passar dos 2 trilhões de reais, tá? Então a gente está falando de algo muito, muito significativo
como um todo, né? Então, a gente tem que pensar, né, o montante que isso colabora, como que isso movimenta os mercados, como que isso movimenta a economia como um todo. Dentre todas as cadeias produtivas, né, o que a gente pode colocar aqui, dados aí mais concretos, depois nas próximas aulas a gente vai trazendo dados aí mais de 2021, 2023 aí, né, dados que já se fecharam no Conab, Mapa, Exalc, né, sistemas de movimentação aí que trabalham com esses dados, né, então a gente vai conseguindo compilar agora essas informações e vai trazendo para vocês. Mas a mudança ela não é tão bruta assim de um ano para outro. A gente está falando da soja, né, como principal cadeia, né, de valor bruto de produção, seguida pela carne bovina. Então, depois pelo milho, pelo leite, pelo frango, cana-de-açúcar, suínos, café, algodão, né, e a produção, a avicultura de ovos, né. Então, a gente tem aí cadeias, as principais cadeias produtivas dentro do agronegócio brasileiro. Sendo que a soja, claro, né, é uma cadeia a nível mundial, mas a nível de Brasil sendo a principal commodity, o principal mercado, e ela que movimenta muito da economia, tanto de exportação quanto de importação de insumos, né, exportação de grãos, movimentação portuária, mas principalmente é uma cadeia como um toda muito forte, né? A gente está falando de um mercado internacional aí, desde 2020 aí, aquecendo cada vez mais com importações de grãos do Brasil. O BRICS, né, como um todo aí, tem um papel em certa parte aí fortalecendo esse bloco econômico, né, diminuindo aí algumas barreiras de importação e exportação. Isso tem feito aí com que a China cada vez mais aí comprasse, né, determinadas commodities brasileiras, entre elas o milho e a soja, para abastecer, claro, o mercado interno. Então ela é sim hoje uma das principais compradoras, a principal compradora. E claro, as exportações brasileiras elas colaboram aí com mais de 40, 45, 48%, dependendo do ano, né, e logo aí, com certeza, as exportações do agro aí vão ultrapassar, né, a barreira dos 50%, colaborando cada vez mais para o superávit primário, que é algo muito importante a nível de Brasil. O que significa o superávit primário? Tudo aquilo que você exporta menos aquilo que você importa. Então, o que significa para alguns setores da economia? Se importa mais e se exporta menos. Então, você importa muita peça, é, muito equipamento eletrônico. Então, o Brasil é um grande importador, por exemplo, de equipamentos eletrônicos, de tecnologia, e exporta pouco, tirando algumas empresas que exportam, mas o Brasil é um importador de tecnologia. É um importador de insumos também, né? Principalmente fertilizantes e alguns agrotóxicos, mas principalmente fertilizantes. Mas o Brasil exporta muito produto, muita matéria-prima, né? Poderíamos, claro, trabalhar as cadeias com o tempo e processar mais. Então, quanto mais processado for o material, maior a agregação de valor nele e renda. Mas ainda somos um grande exportador de commodities, né? Mas quer queira ou não, essa soja, esse milho, essa carne, né, que vai para fora, ela gera riqueza. A gente está falando então de um superávit. E graças ao agro, o superávit da balança comercial brasileira, ela é positiva já há alguns anos, né? Devido a esse balanço, ou seja, o agronegócio ele gera muita riqueza e ele exporta muita riqueza e ele faz então com que a riqueza exportada supere aquilo que se gaste na importação como um todo, né, de demais setores, tá? Então, tendo em vista, né, os desafios, né, do mercado doméstico e internacional, os destinos e a diversidade dos produtos exportados pelo agro brasileiro, eles aumentaram significativamente. Então, nos últimos anos, nós tivemos novas cadeias se fortalecendo, novos mercados se abrindo para os produtores agrícolas, né? E cada vez mais o Brasil ele é um grande exportador de soja, de farelo de soja, de açúcar, de café, suco de laranja, carnes bovina, de frango, suína, terceiro maior produtor de milho, quarto na carne suína. Então o Brasil ele é uma potência mundial na parte de produção de alimentos. Então, isso que eu quero dizer, se você tirar, por exemplo, lá a União Europeia, né, que ela se une os países, se você pegar a China, Estados Unidos e Brasil, são os maiores produtores, né, de alimentos do mundo, e o Brasil se destaca aí como um dos maiores em várias categorias, tá? Então tem muita coisa importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, de Brasil, esses dados não mudaram muito, tá? Mas a grande questão é que nós somos aí o maior produtor de soja, o maior produtor de café, o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor mundial, né, de açúcar, nós somos o maior produtor mundial de carne de frango,
né? Quer dizer, o maior exportador, né? Então a gente ou é o maior produtor ou estamos entre os 2 ou 3 maiores produtores, né? Então no caso, por exemplo, olha só, de soja, maior produtor, maior exportador, café, maior produtor, maior exportador, suco de laranja, maior produtor e maior exportador, açúcar, maior produtor e maior exportador, frango, terceiro maior produtor e maior exportador dessa commodity, carne bovina, nós somos o segundo maior produtor e o maior exportador mundial. Então, realmente, né, o Brasil ele é uma potência no que diz respeito aos mercados agrícolas, né? E quando a gente fala de mercados, o que é o mercado, né, para a gente finalizar essa primeira parte? Também é importante dizer que eu não vou ficar gravando aulas, pessoal, de 40 minutos, 30 minutos, não, vou gravar aulas curtas de 10, 15 minutos para vocês, tá? E assim, então, explicando um pouquinho para vocês também outras definições aí em relação também ao trabalho, tá? É o conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista econômico. Tá? Então, são os, né, quando a gente fala de agrobusiness, né, agronegócio, são os negócios agrícolas. Tá? Então, o que são os mercados? Todos aqueles negócios que ocorrem dentro da porteira, da pré-porteira e da pós-porteira. Então, tudo aquilo que seja representam os produtores, pequenos, médios e grandes produtores, né, são dentro da porteira. Da pré-porteira, então, a agropecuária, indústria, comércio de insumos e assim por diante. E da pós-porteira, compra, transporte, beneficiamento, armazenagem, beneficiamento, né, são assim chamados, então, os mercados agrícolas. Tá bom, pessoal? Deixa eu só terminar essa primeira parte aqui, tá? Por hoje, né, dessa parte de definição é isso, tá? Eu não vou tocar muito adiante, porque eu vou entrar em algumas cadeias específicas, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para falar disso, tá? Eu vou estruturar, então, alguns slides específicos dessa aula e vou deixar também disponível no sistema acadêmico, tá bom? Então, dessa primeira parte de definição de mercados, seria isso, tá, gente? Um abraço.